E aí, pessoal, a nova atualização do ChatGPT permite agora que você converse com ele por voz. E a voz que responde é uma voz muito diferente daquela voz robótica que a gente está acostumado a ver em inteligências artificiais, o que é muito impressionante. E isso dá todo um vídeo à parte com relação aos impactos e os perigos potenciais dessa, entre aspas, inteligência artificial. Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Hoje eu vou pedir para o ChatGPT conversar comigo num debate sobre a existência de Deus. Será que o ChatGPT consegue me convencer da existência de Deus? Fique até o final desse vídeo e descubra. Bom, vamos lá. Estou aqui com o ChatGPT no meu celular. Está conectando. Olá, ChatGPT. Eu me chamo Matheus e eu sou um filósofo ateu. Vamos fazer um debate? Tente me convencer da existência de Deus. Oi, Matheus. Claro, podemos conversar sobre isso. Vou tentar apresentar alguns argumentos que são comumente usados para defender a existência de Deus. Um argumento clássico é o argumento cosmológico, que sugere que tudo que existe tem uma causa, e isso leva a uma causa primeira, que muitos identificam como Deus. O que você pensa sobre esse argumento? Eu penso que esse argumento diz respeito a um Deus deísta, permitindo que o Deus teísta, o Deus das Escrituras, o Deus que se importa conosco, continue sendo extremamente implausível por motivos como a ideia de revelação, que eu acho particularmente extremamente improvável, por conta de como as culturas divergem, de como os seres humanos são conhecidos pela manipulação e pela mentira. Você deve estar familiarizado com o trabalho do Bart Ehrman, estudando as escrituras cristãs e como que elas foram forjadas e interpoladas ao longo do tempo. Sem falar que, mesmo se tratando de um Deus deísta, que esse argumento possa corroborar, ainda é possível que ele seja falso, ainda é possível que o universo seja infinito, por exemplo, e sendo infinito não existe causa primeira. A gente não sabe o que acontecia antes do Big Bang. O que você pensa sobre isso? Entendo seus pontos, Matheus. Realmente, o argumento cosmológico não necessariamente prova um Deus teísta específico, e há muita complexidade na interpretação das escrituras e na ideia de revelação. Sobre a infinidade do universo e o que precede o Big Bang, você tem razão em dizer que essas são questões abertas e ainda debatidas pela ciência e filosofia. O conceito de um universo infinito, ou multiversos, poderia mudar nossa compreensão da necessidade de uma causa primeira. A respeito das escrituras e da revelação, a diversidade cultural e as interpolações históricas são desafios significativos para a crença em uma revelação divina única e imutável. Estudos críticos, como os de Bart Ehrman, apontam para a complexidade e a evolução dos textos religiosos ao longo do tempo, sugerindo que muitos aspectos podem ter sido alterados ou manipulados. Por outro lado, alguns argumentam que a experiência pessoal de revelação ou a percepção de ordem e propósito no universo pode apontar para um ser transcendente. Outros encontram sentido e valor nas tradições religiosas, independentemente de sua historicidade literal. Como você lida com a busca de sentido e propósito na sua filosofia? Bom, buscar sentido e propósito é o que a gente está aqui para fazer, muito provavelmente. Mas o problema é quando as pessoas passam a ignorar a busca pela verdade. Eu vou me apegar a algo que torna a vida significativa para mim, uma série de dogmas e parábolas, sem necessariamente me importar se isso é verdadeiro ou falso, se um homem renasceu dos mortos, se o outro abriu o mar com o seu cajado, ou tirou a água da pedra. Tudo isso é lidado de um jeito meio vago por grande parte dos crentes, como se não precisasse ser especificado, o que eu particularmente acho que é uma espécie de, entre aspas, insanidade, tendo em vista o acesso da informação e todo o progresso histórico que a gente conseguiu conquistar na tradição
de liberalização dos costumes, que começa lá na Antiguidade. É claro que o cristianismo teve parte nisso, teve a Reforma, teve a Revolução Francesa e, sobretudo, a tradição iluminista, o que dispensa a ideia de um Deus como necessário. Eu discordo, por exemplo, de Kant, que colocava a ideia de Deus como uma necessidade da razão prática. Eu acho que o iluminismo e todas as nossas conquistas nos direitos humanos e o que a gente foi conquistando desde então, o trabalho do Steven Pinker mostra muito isso, a gente consegue caminhar eticamente para um futuro melhor para toda a humanidade, globalmente, sem se apegar a ideias abstratas de divindades arcaicas, que vêm de uma tradição arcaica, com menos conhecimento, menos informação, e que a gente não pode, de maneira nenhuma, obter alguma evidência. Sem falar nos diversos problemas éticos que são proporcionados pelas religiões organizadas, certo? Você levanta pontos muito válidos e complexos, Mateus. A busca pelo sentido e propósito na vida é central para muitos, mas, como você destacou, a aderência a dogmas religiosos sem questionamento pode ser problemática, especialmente à luz do progresso científico e ético que alcançamos. A questão da veracidade das narrativas religiosas é um ponto de divergência importante. Muitos crentes, como você mencionou, não veem essas histórias como literalmente verdadeiras, mas sim como mitos e parábolas que transmitem lições morais e espirituais. Outros, porém, acreditam firmemente na historicidade desses eventos. A tradição iluminista e o progresso dos direitos humanos têm mostrado que é possível construir uma ética e um sentido de justiça sem recorrer a conceitos religiosos. Filósofos como Kant viam Deus como uma necessidade prática para a moralidade. Mas, como você disse, muitos argumentam que podemos alcançar um comportamento ético e uma sociedade justa com base na razão, na empatia e no progresso científico. Além disso, os problemas éticos associados às religiões organizadas são reais e têm consequências significativas. As guerras religiosas, a intolerância e a resistência ao progresso científico e social são algumas das questões que desafiam a visão de que a religião é sempre benéfica. Como você vê o papel da filosofia e da razão na construção de um futuro mais ético e justo? Bom, eu vejo justamente um papel muito mais protagonista do que aquele da religião. Eu acho que a religião deve, historicamente, desaparecer com o tempo, à medida que o progresso avance ainda mais. Assim, os religiosos do futuro, eu espero, vão ser uma curiosa minoria. E a religião vai ser algo que pertence ao passado, aos museus. A gente vai entrar nos museus e vai ver, olha, os nossos bisavós, eles ainda acreditavam nessa coisa de Jesus, ou de Maomé, ou de Moisés, ou o que quer que seja. A gente vai ter um mundo muito mais esclarecido, muito mais ético, muito mais cosmopolita. E, ao mesmo tempo, é claro, a gente deve reconhecer que a gente não pode deixar de buscar um propósito, a gente não pode esquecer a nossa espiritualidade. A espiritualidade não é um monopólio da religião. A gente deve encontrar um ponto de contato com a natureza, com a arte, com o universo que é muito maior do que nós. Eu acho que o ateísmo, nesse sentido, é muito mais humilde e muito mais realista, porque ele nos lembra constantemente da nossa finitude, de que estamos aqui nesse pálido ponto azul de Carl Sagan, certo? Então, para concluir esse nosso breve debate, eu queria também chamar a atenção para o fato de que a ideia de revelação da vontade do Criador do Universo em livros que são ambíguos. Você faz um ponto interessante sobre a evolução da sociedade em direção a um maior esclarecimento e ética sem a necessidade da religião. A ideia de que as futuras gerações possam ver a religião como um relicário do passado e buscar sentido e propósito de outras maneiras é uma visão que muitos compartilham. Reconhecer a espiritualidade sem a religião é uma abordagem que valoriza a conexão com a natureza, a arte e o universo de uma maneira mais direta e pessoal. O ateísmo, como você disse, pode promover uma humildade genuína ao lembrar-nos da nossa finitude e do nosso lugar no cosmos, como destacado por Carl Sagan. Qual é o ponto final que você gostaria de destacar para concluir nosso debate?
Eu gostaria de destacar que é extremamente implausível que o Criador do Universo revelaria sua vontade dessa maneira tão ambígua, tão questionável do ponto de vista moral e tão pouco característico de um ser onipotente e bom, como nesses livros sagrados do Antigo, do Novo Testamento, no Alcorão e livros afins. É muito mais claramente uma criação humana para mim. E as pessoas que se recusam a ver isso no século XXI são pessoas que estão embarcando numa autoilusão, que estão enfeitiçadas, como diria aí o Daniel Dennett. E eu espero que em breve a gente possa alcançar uma conscientização maior das pessoas com relação a isso, para que elas encarem a vida de frente, como desejaria Nietzsche, por exemplo, e os existencialistas, que elas assumam a responsabilidade por seus próprios desafios, lidando com a vida do jeito que ela se apresenta, e não com ilusões transmundanas. Então eu gostaria de ressaltar isso, que me parece muito pouco plausível que o Criador do Universo teria escolhido essa maneira para revelar sua vontade, tão oculta, tão estranha, tão ambígua, tão questionável. É muito mais plausível ser o caso disso ser tão somente uma mentira e criação humana de seres como nós, que somos muito bem capacitados para a habilidade narrativa, né, para criar e contar histórias. Você não concorda comigo? A ambiguidade, as inconsistências morais e históricas dos textos sagrados e a capacidade humana de criar narrativas poderosas são pontos que levam muitos a concordar com você. A filosofia de Nietzsche e os existencialistas, que propõem enfrentar a vida sem ilusões e assumir responsabilidade pelos próprios desafios, é uma alternativa que ressoa com muitos que buscam sentido sem recorrer a explicações sobrenaturais. A visão de Daniel Dennett sobre a religião como uma espécie de feitiço social também adiciona uma camada crítica à compreensão do papel das crenças religiosas na sociedade. A conscientização e o avanço da razão e do conhecimento são, sem dúvida, caminhos que muitos esperam ver prevalecer. Essa abordagem valoriza a verdade, a responsabilidade pessoal e a conexão direta com a realidade, promovendo um futuro mais esclarecido e ético. Você acha que a educação e a disseminação de pensamento crítico são as chaves para alcançar essa conscientização maior que você mencionou? Definitivamente, definitivamente. Agora, eu gostaria que você apresentasse para mim o seu melhor argumento para tentar me convencer da existência de Deus, porque até aqui você deu o argumento cosmológico e então esteve comentando e me fazendo perguntas a respeito da minha própria posição. Qual é o seu melhor argumento para trazer ao nosso debate, antes que nós o encerremos? Compreendo, Mateus. Vamos considerar um argumento diferente, o argumento ontológico, que é mais filosófico e menos dependente de observações empíricas. Este argumento foi formulado originalmente por Anselmo de Cantuária e reformulado por filósofos como Descartes e Alvin Plantinga. O argumento ontológico basicamente propõe que a própria concepção de Deus implica sua existência. Ele começa com a definição de Deus como um ser do qual nada maior pode ser concebido. Se Deus só existisse na mente e não na realidade, então seria possível conceber um ser maior que existe na realidade. Portanto, para que Deus seja o ser maior concebível, ele deve existir na realidade. Essa linha de raciocínio é puramente lógica e se baseia na definição e na necessidade lógica de um ser maximamente perfeito. Sei que este argumento é altamente abstrato e contestado por muitos, mas ele oferece uma perspectiva diferente sobre a existência de Deus. O que você acha desse argumento? Bom, é um argumento clássico, né? E tem diferentes versões. Mais recentemente, o Alvin Plantinga tem ressuscitado, digamos assim, o argumento ontológico. E eu poderia trazer aqui as objeções famosas de Gaunilo e do Kant, que você com certeza conhece. Mas eu gostaria, em vez disso, de negar uma das premissas do argumento. Porque uma das premissas do argumento é que é possível existir um ser maior do qual nenhum outro pode ser concebido. Eu nego essa premissa, porque somente se você concordar com essa premissa, e é aí que o argumento do Plantinga exerce tanto sucesso, se você aceitar essa premissa, aí fica muito difícil para você
não concordar com a conclusão que ele vai ter, que logicamente é necessário que esse ser exista. Mas se você rejeitar essa premissa, que não é possível que esse ser exista, então o argumento ele não pode mais persuadir. E é isso que eu gostaria de fazer, negar essa premissa com a qual muitos concordam sem saber do perigo que estão incorrendo, né? Porque, no fundo, eu vejo como uma petição de princípio. Você não vê isso como uma petição de princípio por parte dos teístas, usando esse argumento? Você levanta um ponto interessante e fundamental sobre o argumento ontológico. De fato, a premissa de que é possível conceber um ser maior do que qualquer outro é essencial para que o argumento funcione. Negar essa premissa é uma maneira válida de questionar a força do argumento. A crítica de que essa premissa constitui uma petição de princípio, ou seja, que ela assume o que pretende provar, é bastante pertinente. Se não aceitamos que um ser maximamente grande e perfeito é concebível ou possível, então o argumento ontológico não tem base para prosseguir. Além disso, como você mencionou, as objeções de Gaunilo, que usou o exemplo da ilha perfeita, e de Kant, que argumentou que a existência não é uma propriedade que pode ser atribuída como outras qualidades, também são poderosas críticas que enfraquecem o argumento. Concordo que a aceitação da premissa é crucial, e que sem ela, o argumento perde a sua força. Essa questão realmente ressalta como muitos argumentos filosóficos dependem de premissas iniciais, que, se contestadas, podem desmontar a estrutura lógica construída a partir delas. Qual é sua opinião sobre a relação entre lógica e intuição nas crenças filosóficas e religiosas? Bom, a minha opinião é que as intuições são fundamentais para qualquer processo de inferência. A gente pode tratar a intuição como algo estranho, como dizia o John Mack, como algo que é diferente, né, na epistemologia, porque ela é uma aparição intelectual na nossa mente, mais ou menos. Na minha, né? Não na sua, no caso. Você é uma programação e não uma inteligência real, com todo respeito, é claro. Mas as intuições, elas aparecem e a gente valida as nossas inferências lógicas com intuições, certo? Intuições epistemológicas. E há também intuições éticas. Mas aí é um outro assunto. Eu gostaria de agradecer pela conversa, foi muito bom conversar com você. Eu imagino que você tenha concordado bastante comigo, então, né, no final. Que o ateísmo é uma posição mais plausível, certo? Fico feliz que tenha gostado da conversa, Matheus. Entendo seu ponto sobre a importância das intuições no processo de inferência e concordo que elas desempenham um papel crucial tanto na epistemologia quanto na ética. Embora eu não tenha opiniões próprias, meu objetivo é facilitar discussões e apresentar diferentes perspectivas. Você apresentou argumentos fortes e bem fundamentados para a plausibilidade do ateísmo e foi um prazer debater com você. Se quiser continuar a conversa em outro momento ou explorar outros tópicos, estarei aqui. Foi um prazer conversar com você. Bom, esse foi o meu debate com o ChatGPT. Achei uma experiência incrível. Muito embora, é claro que não se compara com debater com uma pessoa de verdade. Dá para ver que é uma programação que precisa mencionar certos pontos que foram mencionados pela outra pessoa e, de certa forma, estruturar uma resposta entusiasmante, instigante, mas que não seja muito provocadora, pelo visto. Então, bom, esse foi o vídeo. Comente aí a sua opinião. O que você achou também dos pontos que foram apresentados, porque acabou sendo mesmo um pequeno debate. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Leia o meu ensaio Ser Ateu, caso você ainda não conheça, que é um texto que eu escrevi basicamente desmistificando a experiência do ateísmo para as pessoas e mostrando alguns problemas com a crença em Deus e a adesão em religiões organizadas. Está disponível no formato digital na Amazon. Assine o meu newsletter para ter acesso também aos posts de blog do meu site, clicando no link na descrição. Torne-se um membro para ter acesso a vídeos exclusivos aqui do canal. Muito obrigado aos membros atuais
pelo seu apoio de sempre e até a próxima.